Queridos telespectadores, estou comovido com este programa porque é realmente um programa diferente de todos os outros que tenho feito. Eu costumo aparecer sozinho e desta vez estou aqui integrado numa moldura humana e vou apresentar os presentes. Olhem, aqui à minha mão direita tenho a Manuela. A Manuela é uma senhora, nasceu numa terra em Alvares, fica junto da Pampilhosa da Serra, para o interior a 50 km de Coimbra. Bom, e vive aqui, estou-lhes a falar em Bruxelas, capital da Bélgica. Vive aqui há quantos anos, Manuela? 34 Há 34 anos. Bom, e é hoje a presidente de uma das inúmeras coletividades portuguesas que reúnem os portugueses residentes na Bélgica. À minha mão esquerda está o engenheiro Mário Campo Largo. O engenheiro Mário Campo Largo é presidente de uma outra coletividade, a MAR. MAR, a ideia MAR, porque Portugal é o mar, foi pelo mar que chegámos, foi pelo mar que partimos, foi o mar que nós descobrimos. O mar é a nossa glória, portanto a associação chama-se MAR, e muito bem. Bom, e é realmente um dos grandes animadores que tem, com um esforço gigantesco, promovido o esforço das comunidades dos portugueses na Bélgica. A Bélgica é um país muito pequeno, é a terça parte de Portugal. Imaginem, a terça parte, o terço. Pois bem, tem tantos habitantes como Portugal. Há na Bélgica 35 mil portugueses radicados. Bom, todos os que estão aqui à minha volta são portugueses. Não são todos portugueses, a maior parte são portuguesas, como viram. São portuguesas. Esses 35 mil portugueses, que vivem em várias cidades, claro, mas o maior número é aqui em Bruxelas, estão agrupados em 35 associações. É claro, eu não podia ir às 35, como calculam, vim aqui a esta, que tem o nome de Emaús. Emaús é um nome, realmente um nome ainda bíblico, porque é pessoas que longe da sua pátria se encontram e se amam. É um nome muito bonito, Emaús. Vim aqui e nesta associação eu queria saudar, não são apenas todas as associações dos portugueses na Bélgica, são todas as associações das comunidades portuguesas dispersas pelo mundo. Realmente a gente portuguesa é um pouco como o nosso Camões. Camões, num poema célebre, diz que lhe ficou a vida pelo mundo em pedaços repartida. Também os portugueses vivem por todo esse largo mundo, repartidos em pedaços e conservando sempre a sua fé na pátria, o seu amor ao ninho em que nasceram. Isto emociona-me muito. Como sabem, eu também vivi anos junto de uma grande comunidade de portugueses no Brasil e, portanto, quando falo junto de portugueses ausentes da sua terra, isso comove-me muito. Neste caso, foram os portugueses daqui, que me escreveram para Lisboa a pedir para vir à Bélgica fazer programas. Programas sobre quê? Bom, programas sobre a história dos portugueses na Bélgica. E eu vim com gosto porque a Bélgica é um país admirável, um país extremamente organizado, progressivo. É um dos países mais civilizados da Europa. Aqui tudo parece que está perfeito, tudo. Olhem, basta que lhes diga isto. Todo o país está cortado de autoestradas, todo, e todas as autoestradas têm 50 e 50 metros, um grande lampião, faz com que a gente à noite ande nas autoestradas da Bélgica como se fosse dia claro. Este país é um exemplo. Como foi possível que uma terra tão pequena obtivesse uma riqueza tão grande? É uma lição a seguir.
Vim aqui fazer, portanto, o programa em honra das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E faço-o porque sei que este meu programa, além de ser lá visto em Portugal, na 2, toda a gente vê isto na 2, nas noites de sábado, mas é também na RTP África. Em África realmente este programa tem muitos ouvintes, na RTP Açores, na RTP Madeira e sobretudo na RTPI, que é a Internacional. É através do canal da Internacional que os portugueses dispersos pelo mundo têm contacto com a pátria distante. A RTP Internacional é uma espécie de engaço, o engaço que prende e une todas as uvas deste grande cacho que é a população portuguesa disseminada pelo mundo. A população portuguesa que talvez seja a mais expressiva maneira de ser português. Português foi sempre isto, como dizia o padre António Vieira, nascer pequeno e morrer grande. Um palmo de terra para nascer, o mundo inteiro para morrer. Imaginem a emoção com que lhes vou aqui tentar contar a história dos portugueses na Bélgica. Antigamente não se dizia Bélgica, dizia-se os portugueses na Flandres. A Flandres é a mais antiga amiga de Portugal na Europa. Nosso Dom Afonso Henriques tinha uma filha muito bonita, pois veio casá-la à Flandres. Vou-lhes falar nisso e agradeço muito à Manuela ter-me recebido aqui no seu clube. Agradeço muito ao engenheiro Mário Campo Largo o apoio, foi ele que tornou possível esta deslocação. Estas deslocações são sempre difíceis, pesadas, e foram os portugueses daqui que tornaram isto possível. A todos muito obrigado e vamos lá tentar contar a história dos portugueses na Flandres. Mas a verdade é que contar a história dos portugueses na Flandres não é nada fácil. É uma história muito antiga. Olha, eu para começar vim aqui a um lugar ligado realmente a Portugal e que talvez seja uma das sementes onde a Flandres nasceu. É a Praça do Burg. Burg é a primeira sementinha onde nasceu a cidade de Bruges. Estou em Bruges, uma cidade lindíssima, e tenho junto de mim um amigo, é o Dr. Abel Magalhães Gomes Pereira, que é cônsul representante dos antigos cônsules de Portugal na Flandres, porque Portugal tinha um grande número de mercadores portugueses aqui na Flandres a fazer negócios. Esses mercadores eram reconhecidos como uma coletividade autónoma, com as suas leis próprias, a sua justiça, e era presidida por um cônsul. Esse cônsul depois veio a ter o nome de feitor. Feitor é aquele que faz. Ora bem, ainda hoje, na Flandres, há um cônsul honorário, é uma pessoa, aliás, muito ilustre, e eu tenho muito gosto em estar a dizer isto diante do representante e do descendente do mais antigo diplomata português, porque Portugal não teve representantes em nenhum ponto do mundo antes do da Flandres. A Flandres, isto é muito curioso, é a mais antiga amiga europeia de Portugal. Como toda a gente sabe, espero que saibam. O primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques teve uma filha que queria casar e veio casá-la com o Conde da Flandres. A princesa Matilde, filha do nosso primeiro rei, casa com o Conde da Flandres, foi Condessa da Flandres.
O grande edifício que vem atrás de mim é a Câmara Municipal de Bruges e tem na fachada todos os condes da Flandres. É uma fachada histórica. Estão lá representados em corpo inteiro os condes da Flandres. Bom, depois, o segundo rei de Portugal é o Sancho I, e o Sancho I é o pai daquelas 4 meninas de quem eu lhes tenho falado tanto, 3 santas e um demónio, porque 3 foram santificadas e a 4ª, que foi rainha da Dinamarca, disseram que era o demónio, coitadinha, era tão santa como as outras. Bom, mas eu nunca lhes falei, é que ele também tinha um filho, um rapaz, e esse rapaz veio casar com a Condessa da Flandres. Está ali representado, e lá está ele, estão as armas de Portugal, era um bravíssimo cavaleiro. Bom, mas fez guerra, porque ele tomou parte na guerra da Flandres contra a França. A Flandres esteve sempre para defender a sua independência entre 2 inimigos muito poderosos. De um lado a Alemanha, do outro lado a França. E por isso apoiava-se na Inglaterra. Os ingleses é que ajudaram os flamengos a ser sempre independentes. O nosso infante Dom Fernando, aqui chamam-lhe Ferrand de Portugal. O Ferrand de Portugal liderou a aliança com a Inglaterra, chefiou a cavalaria flamenga na Batalha de Bouvines, uma das grandes batalhas da Europa, em 1214, mas foi derrotado, foi vencido, esteve 12 anos no cativeiro a ferros, a mulher nunca o foi libertar, até que depois, enfim, uma tia, a Rainha Branca de Castela, regente de França, lá pagou o resgate e o homem lá acabou os últimos anos em liberdade. Bom, isto é o princípio das relações, e logo nessa altura começaram muitos negócios. Vinham para aqui os portugueses, porque nós tínhamos muito que vender. Portugal, já nessa altura, tinha um dos melhores vinhos da Europa. Portugal, já nessa altura, tinha um dos melhores azeites da península. Bom, e aqui na Flandres? Olhem, havia a seda, e o linho, e o algodão, e o veludo, e os brocados de ouro, todo o luxo que os portugueses queriam. E havia os metais, havia o ferro das lanças, a ferro das adagas e dos fidalgos. Bom, e desde o século XII que começam as relações muito estreitas entre Portugal e a Flandres. Essas relações intensificaram-se muito no século XV, quando uma grande princesa portuguesa veio casar com o conde da Flandres, que também era duque da Borgonha, com o Filipe o Bom. A cerimónia do casamento da infanta portuguesa com o duque da Borgonha está pintada hoje numa grande pintura mural na Câmara Municipal de Bruges. O que está representado é exatamente esse casamento. Lá a vê e o escrivão a tomar a fazer o assento do casamento. Quero dizer que esta sala é uma das mais bonitas salas municipais que existem na Europa. Ela só por si é um tesouro. Vale a pena vir aqui. Mas as relações entre o Reino de Portugal e o Condado da Flandres intensificaram-se extremamente a partir de 1430. E porquê? Porque em 1430 uma princesa portuguesa, Dona Isabel, filha do rei Dom João I, casou com o duque da Borgonha e também dono da Flandres, Filipe o Bom. Estou a dizer isto junto de um retrato dela, retrato da época, retrato feito talvez no natural, o único retrato que nos inspira uma confiança autêntica. Fala-se muito na ínclita geração. Foi o nosso Camões
quem aos filhos de Dom João I disse que era a ínclita geração de altos infantes. Claro, é o rei Dom Duarte, o infante Dom Pedro das Sete Partidas, o infante Dom Henrique das Navegações, o infante Dom Fernando que morreu em Fez mártir, o Dom João, isso só falam nos rapazes. Ora, o Dom João I também tinha uma menina, e essa menina chamava-se Isabel. É esta que aqui veem, e era tão notável ou mais do que os seus irmãos. Casou com o Duque da Borgonha, que era o príncipe mais poderoso e mais rico de toda a cristandade do Ocidente, e era também conde da Flandres. Ela passou aqui na Flandres a melhor parte da sua vida. Casou aqui, na cidade de Bruges, porque ela casou aqui em Bruges. Esse casamento deu brado em todo o mundo, porque os cronistas escreveram as festas. Olha, foi nessa altura que o Duque Filipe o Bom criou uma condecoração que ainda hoje existe, o Toison d'Or. O Toison de Ouro, toda a gente sabe, é uma história de antigamente, que era um velo de ouro que os argonautas foram buscar à Cólquida e que, portanto, era o símbolo da riqueza. A ordem do Toison de Ouro foi durante muitos séculos uma das mais ilustres ordens da Europa e foi criada pelo Duque Filipe o Bom em homenagem à mulher no dia em que casou. Esta mulher foi a verdadeira governadora da Flandres enquanto viveu. O Duque já estava cansado, estava aborrecido e declinava na esposa todos os assuntos da governação. Era preciso ir à França, fazer um tratado com o rei de França. Oh Isabel, vai lá tu. E ela fazia o tratado. Era preciso com os príncipes que andavam em guerra estabelecer a paz. Oh Isabel, vai lá tu. E ela fazia a paz. Ela foi adorada durante a vida porque ela era o próprio espírito da paz, onde Isabel entrava com as suas maneiras, com a sua suavidade, com a sua inteligência. Os ódios acalmavam, as armas desistiam e a paz reinava entre os povos. Isabel, rainha da paz, era uma princesa portuguesa, condessa da Flandres e verdadeira governadora desta região durante todo o tempo em que viveu. É claro, um dos primeiros contactos foi fazer muitos negócios com Portugal, mandar para lá muita coisa, mandar vir de lá muita coisa. Aqui passaram a beber o bom vinho de Portugal e ela mandou vir navios e navios carregados de vinho. Vinho e azeite. Vinho e azeite e cortiça. A cortiça para as rolhas, as garrafas de Genebra. E o que é que ela mandava em troca disso? Olha, mandava santinhos. Nessa altura, santinhos eram umas tábuas pintadas com... Hoje são os primitivos flamengos. Nós temos, por exemplo, no Museu do Funchal, uma preciosíssima coleção de quadros vindos da Flandres para pagar o açúcar. A gente mandava toneladas de açúcar e eles mandavam santinhos pintados em tábuas de carvalho. Nessa altura, os enganados éramos nós, claro, mas agora são eles, porque evidentemente o açúcar é o que é e esses primitivos flamengos valem fortunas que não têm preço. Eu sinto-me feliz por estar aqui na própria cidade de Bruges, onde ela casou, que ela visitou tanta vez, que ela tanto amava, a evocar a memória de uma das mais ilustres mulheres que houve em Portugal. O retrato da nossa infanta Isabel está no Museu de Groningen. O Museu de Groningen é uma das coleções mais ricas e mais preciosas de primitivos pintores flamengos. Quem quiser conhecer a pintura flamenga tem que vir aqui. São numerosíssimos quadros, eu vou só mostrar mais um, acho muito curioso. Está agora aqui atrás de mim, são 2 quadros muito grandes. Estes quadros antigamente estavam pendurados na sala dos tribunais diante dos olhos dos juízes. Bom, representam o resultado da má justiça. Vê-se ali ao fundo
O juiz está vestido de vermelho e está a receber uma bolsa de dinheiro para fazer um mau julgamento. Bom, aqui está o juiz, ainda está na sua cadeira de juiz, com o seu traje vermelho, mas já foi surpreendido no seu crime e já estão a levá-lo preso porque se descobriu que era um mau juiz. E ali está o castigo. Foi esfolado vivo, vejam, isto é o resultado do mau juiz. Em comparação, estavam também diante dos olhos dos juízes o resultado do juízo verdadeiro. É o julgamento feito por Deus, que lá do alto dos céus virá julgar os vivos e os mortos. É uma justiça assim que todos os juízes devem fazer. Agora estou na igreja de Notre-Dame de Bruges e num lugar que é um dos mais emocionantes, não só desta cidade, mas de toda a história da Flandres, em grande parte da nossa história de Portugal e até da história da Europa. Até da história da Europa. Vêm atrás de mim dois túmulos. O da esquerda é o do Duque da Borgonha e Conde da Flandres, Carlos o Temerário, filho da portuguesa, da Duquesa Dona Isabel, e tão orgulhoso da sua ascendência portuguesa que costumava dizer: nós, os portugueses. Bom, e aquela bravura extraordinária que lhe valeu o nome de Carlos o Temerário, quer dizer, Carlos o homem que não tem medo de nada, dizia-se que lhe foi dada por ser filho da portuguesa. Tinha um temperamento português. Ao lado está a filha, Maria de Borgonha. Maria de Borgonha foi chamada a noiva da Europa. Noiva da Europa porque todos os príncipes da Europa quiseram casar com ela. Era a princesa mais rica de toda a cristandade. No mesmo ano em que o pai morreu, e o pai morreu brutalmente numa batalha, abandonado na neve, comido pelos lobos, nesse mesmo ano a filha casou, e casou com quem? Casou com o imperador da Alemanha, o imperador Maximiliano, que também era filho de uma portuguesa. Era filho da infanta Dona Leonor, filha do nosso rei Dom Duarte. Portanto, tudo isto fica em família. E se forem com atenção ali ao túmulo de Carlos o Temerário, veem as armas familiares. Bom, e deste lado veem constantemente as 5 quinas na faixa de Castelos, as armas do Reino de Portugal. É muito bonito, está lá em cima uma rainha que tem as armas combinadas de Portugal e Aragão. É a nossa rainha Santa Isabel. Ele até no seu túmulo proclamou o orgulho de ser trineto ou tetraneto del rei Dom Dinis e da rainha Santa Isabel. Rainha Maria de Borgonha vem a casar com Maximiliano, e Maximiliano, também filho de uma portuguesa, vem a ser um pouco como o Carlos o Temerário. É o único grande cavaleiro da cristandade. É um homem que ele chegou a disputar o lugar de Papa. Ele no testamento disse, nos altares, qual era o sítio que queria onde o pusessem, porque ele não tinha dúvida nenhuma de que havia de ser canonizado. Imaginem, canonizado. Era um cavaleiro sem medo, um cavaleiro extraordinário, veio aqui à Flandres, julgando que era dono da Flandres. É claro que os flamengos, isto não é povo
que ature nem trela nem rédea de ninguém. Esta gente é da mais brava e da mais independente do mundo. Nisto nunca admitiu, senhor, isto foi potro que nunca se deixou cavalgar. E quando aqui vem o imperador Maximiliano com um grande exército a dizer que agora é o senhor da Flandres, prenderam-no. Qual história? Não, o senhor não é dono de coisa nenhuma. E ficou preso na cidade de Gante, que é aqui perto, preso, e foi preciso pagar-lhe um resgate. Quem é que ia pagar agora o resgate do imperador prisioneiro? É uma coisa que pouca gente sabe, pois imaginem. Foi o nosso rei Dom João II, que era primo direito dele. O Dom João II era neto do rei Dom Duarte e ele também era neto do rei Dom Duarte. Portanto, com um avô comum eram primos direitos. Quem paga o resgate e deixa sair da cadeia o imperador preso aqui na Flandres é o dinheiro mandado pagar pelo rei de Portugal. E como é que o rei de Portugal arranjou o dinheiro? Deu ordem ao seu feitor na Flandres. Olha, dos negócios que se faz, arranje lá o dinheiro bastante para pagar o resgate do imperador. E assim foi. O imperador, agradecido, voltou para a sua terra. Depois, muito mais tarde, quando morreu o filho de Dom João II, o imperador propôs-se ser rei de Portugal, porque ele também era neto de Dom Duarte. Portanto, entendeu que podia ser rei de Portugal. Realmente não foi, porque um outro primo, também primo direito dele, tinha tanto direito como ele. Portanto, eram ambos netos de Dom Duarte. O rei Dom Manuel I, o afortunado, foi ele quem herdou a coroa. Pouca gente sabe no meu país que a coroa portuguesa esteve disputada por estes dois grandes príncipes da cristandade. Apesar de tudo, Maximiliano não fez guerra nenhuma. Maximiliano, o rei cavaleiro e um dos grandes príncipes da cristandade, concordou e veio a ser um bom amigo do nosso rei Dom Manuel. Tudo isso se pode recordar aqui, nesta capela da igreja de Notre-Dame de Bruges, e que pena que tão poucos portugueses tenham vindo até aqui. Estou a falar, eu sei, para portugueses um pouco de todo o mundo. Bom, estou a pedir-lhes que alguma vez que lhes calhe virem aqui à Bélgica, virem à cidade de Bruges, peçam para ver estes túmulos. E aqui, junto do túmulo de Carlos o Temerário, o homem que se dizia: nós, os portugueses, não temos medo de ninguém. Deixem uma flor, deixem uma rosa, porque este é um dos nossos mais ilustres heróis.